Olá, dia 30 de dezembro de 2016, sexta-feira, último programa diário, né? Diário, porque o de domingo ainda vem pela frente. Do mês do nosso Unisporte. E hoje vamos sintetizar o nosso programa numa pessoa importante. Foi importante para o tênis do Itamirim. É um estudioso em fisioterapia e educação física. Mas depois eu digo quem é. Olha, só para não deixar de, no último dia do ano, falar um pouquinho de Marcílio Dias, tá? Só um pouquinho só. Começou e termina igual. Ninguém sabe nada. Sabia-se que estava quebrado lá no começo do ano. E sabe-se no final do ano que continua quebrado. A grande interrogação, para mim, não é o Marcílio Dias, que eu sei que vai continuar quebrado e vai montar um time aí para o campeonato. A interrogação é até que ponto vai montar esse time. E a outra grande expectativa é o que o Barroso, que também não anda lá bem das pernas, Barroso, Litoral, NEC, vai fazer no campeonato da primeira divisão. Sabe-se que essa semana renovou com 15 jogadores, mas daqueles que estavam aí, que eu dizia que dava de aproveitar 4, renovaram com 15. Mas o elenco se faz com 28, 30. Então, quem sabe esses que vão ser contratados venham para ser titulares e dêem ajuda naquele time. Porque aquele time que ganhou, que foi campeão da Série B, para a Série A, para não cair, vai ter que suar muito e melhorar muito em relação àquilo que jogou na segunda divisão. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer em 2017 e tomara que seja um ano bom, né? Porque 2016 foi ruim. Futebol foi geral no Brasil, então não se pode exigir muito. Mas com o acontecimento da Chapecoense, a morte do Delfim, a morte do Careca agora no final do ano, tudo isso empanou o brilho, né, que poderia ter sido o futebol catarinense. Vamos torcer por um ano melhor e que aqueles que convivem com a gente, que no final do próximo ano, de 2017 para 2018, estejam aqui conosco. Eu também quase bati lá, mas passei mais uma vez. Vamos ver. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisporte desta sexta-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Rádio Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. É lógico que, chegando no último programa diário de 2016, se faz uma reflexão no que aconteceu e o que vai acontecer. Nós tínhamos a expectativa de termos o Marcílio Dias e o Barroso na primeira divisão e, infelizmente, só o Barroso passou e o Marcílio Dias ficou na segunda divisão. Como vai ser montado o time, como não vai ser montado o time, essa nova diretoria do Marcílio Dias vai ter condições de começar um 2017 com seu planejamento já formatado em cima daquilo que eles pensam, que ficaram esse mês de dezembro inteiro trabalhando, negociando, renegociando, conversando com os inquilinos, e que, logicamente, quando nós passarmos para 2017, nós possamos aí ter já um espelho do que é o Marcílio Dias no que diz respeito à administração. O futebol, a gente sabe que o Mauro já falou
nesses dias agora que antecederam, de que ele pretende fazer um time para trazer o Marcílio Dias novamente à primeira divisão. Com relação à organização financeira, somente no momento em que eles colocar tudo dentro do papel, tudo dentro de um cronograma de ação, é que eles poderão dizer o seguinte: esse é o faturamento do Marcílio Dias fazer o seu futebol. Do outro lado, o Barroso, a gente sabe que o pessoal do NEC Litoral está trabalhando bastante para, inclusive, uma luta forte para que o Barroso possa mandar os seus jogos no estádio Camilo Mussi, no campeonato da primeira divisão, que já está existindo aí uma barreirinha com relação ao televisionamento. Parece-me que o detentor do televisionamento está começando a colocar alguns obstáculos, mas esse é assunto para 2017. E também a expectativa do nosso esporte amador para 2017. Tudo isso que tu falasse, inclusive o esporte amador, depende de dinheiro. E 2017, pelo jeito, vai ser uma penúria em termos de dinheiro. Mas está aqui conosco Paulo Mais Filho. Ele faz parte, inclusive, do conselho do CREF, né? Conselho Estadual, me ajuda, Conselho Regional de Educação Física. de Educação Física. E o Paulo tem umas novidades para a gente, inclusive quanto à fiscalização nesses exercícios ao ar livre. Parece que tem um professor acompanhando, o professor tem que ser credenciado. Paulo, boa tarde. Como é que vai funcionar isso aí, Paulo? Boa tarde, Eládio, boa tarde, Zélio. O Conselho Regional de Educação Física, ele vem atuando nesse último ano com mais intensidade, porque a gente tem observado que está aumentando muito os adeptos à atividade ao ar livre. Nós moramos numa região hoje, né, graças a Deus, ela nos favorece a prática do exercício físico, muitas vezes em locais abertos. As praias nossas estão cada vez com mais atividades, né, orientadas por alguém, a nossa praça, a nossa beira-rio aqui em Itajaí, se pegar ali no final do dia, está até disputado para fazer uma caminhada. Então isso é uma preocupação do Conselho Regional de Educação Física. Como é que a sociedade, como é que a nossa população está sendo orientada? Se quem é essa pessoa, esse leigo, esse profissional que está conduzindo essa atividade física. Baseado nisso, o Conselho está intensificando essa fiscalização através de nossos agentes de fiscalização do Estado e está fazendo realmente uma orientação na comunidade para que antes de contratar qualquer serviço de orientação, que procure saber quem é que está orientando. Se é realmente um profissional de educação física, que tem o seu registro no Conselho Regional, ou se é um leigo que está tentando se passar por um profissional de educação física. Então, porque o risco é grande. Me diz uma coisa, todas essas academias ao ar livre aí, ela tem um profissional credenciado, gabaritado para fazer o serviço, responsável? Todas essas academias que você diz, essas academias que estão nas praças. Nas praças. Né? Não tem, elas não têm hoje. Vão ter que ter, então. Elas têm projetos que o município implanta, né? Onde no horário específico está sendo ministrada uma atividade física com um profissional formado. Mas toda ela tem um profissional formado? Tem que ter um responsável Senão técnico o cara pode ir lá e estar fazendo um exercício mal feito, ao invés dele favorecer, deixar a pessoa saudável, ele deixa a pessoa pior do que se não fizesse. É exatamente essa preocupação do Conselho, estar orientando a população para que sempre que for procurar uma atividade física ao ar livre, ela esteja acompanhada de um profissional registrado no Conselho. Já não é o risco que as academias estão correndo, porque as academias, os gestores de academias, eles já têm essa preocupação. E tem a responsabilidade também. E tem a responsabilidade de estar com uma porta aberta e fazer uma boa orientação. Ô Paulo, quando o Conselho se implantou, houve aí alguns ajustes para técnicos de futebol profissional. A quantas anda essa situação hoje? Nós estamos vendo aí vários ex-atletas que não têm o curso de educação física, trabalhando no futebol profissional. Tem alguma coisa de novidade? Eládio, eu posso te adiantar o seguinte, no campeonato de 2015, no campeonato catarinense de 2015, nós passamos naquela época com todos os profissionais da primeira divisão, profissionais de educação física. Isso porque, na época, o Conselho fez um acordo com o Dr. Delfim, na época, né, que fazia parte do regulamento da competição,
que para ser técnico tinha que ter o registro no conselho. Poderia ser um profissional formado em educação física ou, na época, o provisionado, que foi dado justamente para esses profissionais que não tinham curso, mas que trabalhavam há muito tempo. E aí foi dado o provisionado para eles. Hoje nós estávamos buscando novamente essa parceria com a federação quando houve a fatalidade da morte do Dr. Delfim. Então a gente está esperando agora entrar 2017, né, para voltar a fazer esse convênio, esse acordo com o futuro presidente da federação. Então quer dizer que há a possibilidade de que esses ex-atletas que estão parando agora e que queiram estar hoje trabalhando como treinadores de futebol, eles façam um estágio, façam uma prova, façam um curso, como é que funciona? Eles vão procurar o conselho, né? Eles têm que comprovar que nos últimos 5 anos eles trabalharam dentro da modalidade, dentro do futebol, registrados, e aí eles vão ter o seu conselho regional, que a gente fala que é o provisionado, né? Ele vai ter essa habilitação para trabalhar só com o futebol. O conselho faz esse tipo de ajuste, é um ajuste, é um termo de conduta ali, um ajuste. É um ajuste como foi feito com os jornalistas quando criaram o jornalismo. A gente é jornalista provisionado, tu tem o registro, tu tem tudo, tu só não tem o diploma. Então tu pode, dentro da área do jornalismo, atuar. Mas o que o Paulo está falando é o seguinte, eu não tenho curso de educação física, eu vou me preparar para ser treinador, eu só posso ser treinador, não posso abrir academia, eu não posso dar aula de educação física, não posso dar nada. Eu só sou treinador de futebol. Mas ele não é professor, como é que vai dar aula? Ele não se formou para ser professor. É justamente o que o Eladio está falando, é isso aí. Não, mas você usou o fato do provisionado... Não, do jornalismo pode tudo, tu pode assinar, tu pode fazer tudo. Só que nesse caso... Ali o cara se tornou um jornalista. Nesse caso o conselho abre essa exceção. Mas é diferente. O caso deles é que os caras estão entrando. E o caso nosso é que não existia a profissão. A profissão passou a existir. E nós não poderíamos ficar fora. A partir do momento que ela foi regulamentada, vocês foram bem enquadrados. A maioria dos grandes jornalistas aí do Brasil, eles não são tudo provisionados. Tudo entraram naquela do provisionamento. É que foi criada a profissão. Sim. E dele já existe a profissão. Então aí o cara fica apto só a treinar o futebol. Porque eu me lembro que naquele momento que estava sendo implantado, vários professores de escolinha, o Mauro Ferreira, um deles, procurou o conselho e se qualificou para trabalhar. Eles fizeram, eu lembro, na época que eu estava na federação, até o pai fez um curso em Brusque, fazia todo final de semana lá, ficar lá uns 6 meses fazendo para poder ganhar o CREF lá. Vamos ao break, retornando na sequência hoje com o Paulo Mais, que eu tenho uma novidade aí para falar sobre o Paulo Mais no esporte itajaiense. Voltamos na sequência com Unisport. Estamos de volta com Unisport. Eladio Cardoso, quem que apoia esse último programa semanal do Diário de 2016? Esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Ô Paulo, e o esporte amador de Itajaí, Paulo? A gente sabe primeiro que os caras, às vezes, que vão... Eu tenho uma informação que você vai ser nomeado o subsecretário de esporte. Deve estar sabendo também, embora oficialmente ainda não, a gente saiba que não saiu nada. Vai sair dia 30 só. O que tu acha disso aí? Tu preparaste para isso aí, Paulo? Porque tu participou da transição do esporte. Está preparado e como é que está aquilo lá? Zélio, exatamente. Primeiro foi com grande satisfação que a gente recebeu o convite para participar da transição de um governo para o outro, nosso governo municipal que vinha de uma fase do prefeito Jandir Bellini e para a fase do prefeito atual, Volney Morastone. E participar do grupo de transição
do esporte, que é chamada a nossa Fundação Municipal de Esporte e Lazer. A gente esteve lá dentro, foi uma transição muito tranquila, tivemos lá com os gestores que estavam no momento passando todas as informações necessárias para a gente compor um plano de 100 dias para o governo do prefeito Volney Morastone. E com grande satisfação também que eu recebi há poucos dias, né, o convite para a gente assumir um mandato aí de 4 anos junto com o prefeito, de secretário adjunto, que a gente hoje lá tem o superintendente e o superintendente adjunto, que é, na realidade, o responsável técnico pelas modalidades, né? Certo. O superintendente é político o cargo. O adjunto é que é o... É o técnico do negócio. Da fundação. Mas eu diria para ti que assim, é com grande responsabilidade. Por quê? Porque, como vocês sabem, Itajaí é bicampeã. Os últimos 2 anos nós somos bicampeões de Jogos Abertos, né? Como 2016 não aconteceu os Jogos Abertos, continuamos bicampeões de Jogos Abertos. Então nós temos uma responsabilidade para 2017 muito grande. E Chapecó, né? Chapecó. E você mesmo já alertou que será um ano muito difícil financeiramente. Não só na prefeitura de Itajaí, mas todas as prefeituras aí nós vivemos dificuldades. Uma verdade disso que eu falei é que cortaram aí 2 meses do Bolsa Atleta. Estivemos com esse problema dentro de uma transição que é um problema grave, tá? Problema grave, começar o ano. Né? E eu diria para ti, não sei, né, se seria momento até de falar isso, que isso não seria um problema do governo do Jandir, mas o atleta ele representou o município de Itajaí. Então, né, se conseguíssemos no governo já do Volney, a gente conseguir, de repente, de alguma maneira ou outra, contemplar pelo menos uma das 2 parcelas, eu acho que seria até bem-vindo. É um trabalho que a gente vai... Satisfeito. Né? Entraríamos num governo com, pelo menos, um pouco mais satisfeito. Porque isso vai ser também uma dificuldade na hora de negociar com o atleta. Porque ele vai estar inseguro. Aí ele vai estar com o pé atrás. Será que eu consigo até o final do ano? Será que vão cumprir esse ano? Então, isso é uma preocupação já de início de governo no esporte, né? Que a gente vai ter que conversar, articular, ver o entendimento melhor com os técnicos de que maneira a gente consegue amarrar esse atleta, esse contrato até o final do ano. Ô Paulo, já falando na fundação e também no próprio desporto, você que fez parte de elaborar o projeto para o esporte dentro da transição, trabalhou na transição, qual é o pensamento de vocês com relação ao trabalho comunitário, ao trabalho também do desporto, tanto nos jogos escolares quanto nos joguinhos? Qual é o pensamento desse teu planejamento? O planejamento não é montado só por mim, né? Veja bem, a gente vem dentro de um plano de governo que o Volney se comprometeu para o esporte do município, né? Nessa gestão de 2017 para frente, em comum acordo, né, com as pessoas que fizeram essa transição, outros nomes ligados ao esporte de Itajaí. Muitos estão dizendo, o Volney vai acabar com o esporte de alto rendimento. Não vai acabar com o esporte de alto rendimento. Mas a filosofia é o incentivo maior na base, nós temos que trabalhar sim, forte na base, OLESC, joguinhos, e fazermos as equipes de alto rendimento com atletas da casa, e com atletas de Itajaí. E trazer de fora o mínimo possível, né? O mínimo possível. Então, independente se a gente, em 2017, for campeão novamente de Jogos Abertos, né, mas que a gente consiga chegar a esse título com atletas, com 100% atletas da nossa região, de Itajaí. Né? Vamos formar esse atleta. Temos muitos atletas bons que conseguem contribuir com essa equipe de alto rendimento da nossa cidade. Até também porque é o seguinte, os jogos regionais que foram feitos para 2016 não valem para 2017. Vai ter que ser feito tudo de novo. Tudo de novo. Começa do zero. Começa do zero. Passou a borracha. E outra coisa, nós estamos falando aqui que a situação financeira não é só Itajaí, é Joinville, é Blumenau, é Florianópolis, é Criciúma, é Chapecó, é tudo quanto é lugar. Todo mundo está com problema financeiro. Não tem um município aí dos 200 aí que tem, 200 e pouco, que eu acho que não tira 10%, que não apresenta problema financeiro. Então eu acho que problema financeiro é de todos. Cada um vai ter que administrar esse problema financeiro, pelo menos manter as equipes que tinha. Esse é o nosso primeiro passo,
né? Nós temos que renovar alguns projetos internos que nós temos aqui na FEMEL, no caso, nós temos a Bolsa Atleta, a Lei de Incentivo, que nós temos que aprovar o orçamento para 2017 ainda, né? Que é uma negociação Vocês já... não têm ainda o orçamento? Não tem, hoje ainda não temos esse orçamento, na realidade, ele é passado já na primeira semana de janeiro ali. E para conseguir já compor já as negociações com as associações, com as equipes que vão representar o município em 2017. No caso do esporte futebol, a Liga Itajaense de Esporte sempre teve um bom trânsito dentro da fundação, até o próprio gabinete, o prefeito, mas teve uma dificuldade nesse ano de 2016 de tocar o seu projeto. Tem alguma coisa voltada para a Liga Itajaense, para as outras ligas? Não conversamos sobre isso ainda, Eládio. Não foi esse assunto não chegou em pauta ainda para a gente, né? A gente se preocupou pelo menos nesses 100 primeiros dias de governo, que é o plano de ação dos 100 primeiros dias que a gente chama. Tá, então dentro desse plano de governo, você no início ali você estava falando do Conselho Regional Estadual, né, de Educação, as nossas academias ao ar livre vão ter uma modificação nesse tipo de apoio dos profissionais? Perfeito, esse é um dos nossos objetivos também, né? Fomentar um pouco mais essa atividade orientada por profissionais que estão ligados já à nossa FEMEL. Criar alguns projetos para contemplar a nossa comunidade nesse sentido. É um assunto louvável, é um assunto interessante, de responsabilidade. Eu sempre pensei que deveria ser feito dessa forma, pelo menos um profissional que fizesse todo um rodízio nessas academias ao ar livre, orientasse o pessoal daquela comunidade, como usar aqueles aparelhos para que eles possam fazer do lado bom. Com segurança. Para não ter problemas de excesso até de exercício naqueles aparelhos. É um negócio, olhando a quantidade dessas academias ao ar livre que teve, se não me falha a memória, está perto de 80 ou passando de 80. Eu quando me informar, já faz alguns meses, tem 80. Se tu botar um profissional em cada uma, já são 80 profissionais. Olha, arrumar isso aí e pagar não é fácil. Tá? Mas na verdade, Zé, não há necessidade de botar um profissional ali fixo. Ele tem que fazer um rodízio, ele tem que... Quer dizer que hoje ele vai lá no... Tudo é mapeado. Ele vai lá no São Vicente, o cara que está fazendo aqui na Beira-Rio está fazendo a Bangu. Quem é que usa no São Vicente? A comunidade de São Vicente. Vão estar orientadas para saber como usa. Naquele horário. Quem é que usa na Beira-Rio? A comunidade que frequenta a Beira-Rio. Quem é que usa lá nos Cordeiros? É a comunidade que frequenta. Então não precisa profissional. Precisa para você orientar. Então não precisa. Então chama o cara lá e diz, é assim, é para baixo, para cima aqui, você está resolvido. Você quer colocar um profissional em cada academia 24 horas, 8 horas por dia? Não é 8 horas, aquilo do horário usado, aquilo ali. Não, é o dia inteiro. Está aberto. Está aberto, é o dia inteiro. Tá, então não adianta. Sério, a comunidade está orientada de como usar aqueles aparelhos. Como que tá? Se eu nunca fui lá, eu vou lá e vou fazer. Quem que me orientou? Mas a ideia é justamente o que o Eládio está falando. É um certo horário do dia, vamos imaginar, 19 horas na Beira-Rio vai ter, das 19 às 20 horas, 1 hora, um profissional orientando as atividades. Exatamente. O grupo vai se reunir naquele horário para fazer a prática orientada da atividade de forma correta. E isso vai acontecer nos demais bairros da cidade. Então não precisamos a gente ter hoje 80 profissionais, e sim hoje já temos um grupo dentro da FEMEL, chamado Itajaí Ativo, onde ele é composto por 15 profissionais e assim planejado e ser distribuído nas diversas regiões do município. Então tá. Tem notinha na petuleza? Que nota é esse aqui? Não, tá certo. Não tem nota nenhuma aqui, falei. Tá doido aí? Então tá bom. Chama a mãe que o pai doidou no verdade. Eu uso um programa meu, né? Nós não brigamos hoje, nós não conseguimos. Aí quase no finalzinho você quer mudar a história da Chama a mãe que o pai endoidou. Paulo, obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade, Zélio. Muitas felicidades, muita sorte, que a gente tem que ter sorte em tudo que se propõe a fazer na vida. Capacidade, eu sei que não falta para ti para tocar esse negócio lá do esporte. Eu sei que não falta. Então, mas além da capacidade, a gente tem que ter sorte também em tudo que se propõe a fazer. Boa sorte para ti, eu tenho certeza que o esporte amador de Itajaí vai dar um pulo sob o teu comando.
Obrigado pela oportunidade, Zélio, Eládio. E eu espero voltar em 2017 para a gente já trazer as notícias, novas notícias da FEMEL, trazer os assuntos e contribuir com o nosso Unisport. O espaço está à disposição. Obrigado. Um abraço. Feliz ano. Tchau. O quê? Feliz ano De novo. novo? Quer fazer de Feliz novo? ano novo pra ti. Tá bom. Feliz ano novo. Tá bom. Pode ser que a gente não apareça por aí domingo? Tá bom. Tchau. Gente, um abraço. Hoje é sexta, né? Até domingo com o nosso Univale Esportes. Até lá.